Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Santa Marta, cidade do México, junto ao pastor Ricardo Villagrán. E agradecemos a Deus que tenha te levado com bem, ti, tua esposa Ruth e todos que te acompanharam. Que Deus continue te abençoando e te use grandemente nessas viagens que está por começar, a favor de todo o corpo ministerial e o corpo místico de crentes. E também todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet e também os aqui presentes. Que Deus nos abençoe grandemente e, por meio dessas leituras e da mensagem que escutaremos hoje, sejamos grandemente abençoados e educados, e assim cresçamos no conhecimento do seu programa para este tempo final, nesse tema, o mistério dos 7 selos de Apocalipse, capítulo 5, o qual estaremos vendo e escutando dentro de uns minutos. Foi pregado em 2 de novembro de 1997. E lemos o primeiro versículo dessa escritura que ele leu ali, o capítulo 5 do livro do Apocalipse, versículo 1. E vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O qual é esse título de propriedade? O livro da vida do Cordeiro. Aí ele escreve, a palavra criadora, o cetro do rei. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem o livro na mão do anjo forte, que foi pregada domingo 12 de junho de 2005, diz, em Goiânia, Brasil, diz o nosso irmão William, o livro ou livrinho, como nos diz aqui, que é um livrinho, em Apocalipse capítulo 5 diz um livro. E agora, para compreender este mistério deste livrinho e do anjo que o traz, são 2 temas aqui. Ou seja, que é um tema duplo ou dual. Duplo, ele diz aí. E nos diz na mensagem, Apocalipse capítulo 5, parte 2, na página 17, nos diz, agora, encontramos aqui, então, que neste primeiro começo do capítulo, que encontramos que o capítulo 5 é só um poste de união. É um gancho de diamante que une a última era da igreja do capítulo 3º. O capítulo 4 diz que João foi arrebatado ao céu e o 5º capítulo está preparando para isto, onde vocês passaram através das 7 eras da igreja. Então João é levantado no capítulo 4. E no capítulo 5, ele está estabelecendo uma cena aqui para a abertura dos 7 selos, como ele fez no primeiro capítulo de Revelação, abrindo o caminho para as 7 eras da igreja. E ele escreve Apocalipse 5 é igual a Apocalipse 1.
Apocalipse 1 abriu o caminho para as 7 eras da igreja. Apocalipse 5 abre o caminho para as 7 etapas da dispensação do reino. E ele escreve, também ali, é a brecha dispensacional. Ali ele para nos 7 candeeiros de ouro, e a sua aparência é como uma pedra de jaspe de sardônio, e ele está se preparando para aquelas 7 eras da igreja. E aqui mesmo, nesta mesma mensagem, a página 29 de Revelação, capítulo 5, parte 2, diz, e tão pronto como ele anunciou, quem é digno, ele estava anunciando a vinda do parente redentor. E escreve segunda vinda. E aqui, ele estava anunciando, e aqui estava ele, um cordeiro, e o que ele fez? Caminhou para o trono, onde o Espírito de Deus estava. E tomou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E todos os anciãos se prostraram e disseram, tu és digno, porque foste morto. Vê? E então ele chegou a ser, se tornou seu livro, ou pelo menos o livro de redenção, ou o livro de intercessão, na era da igreja que estava terminando. Agora, ele se torna o Redentor. Agora, aqui tem uma parte onde ele escreve e onde ele diz, ou seja, acabamos de ler, caminhou para o trono onde o Espírito de Deus estava. E nesses dias, talvez no outro domingo, estaremos falando um pouquinho mais da cor amarela ou esverdeado, que ele diz que é o Espírito de Deus. E nesses dias também há um cometa, cor esverdeado, verde, e sempre no céu Deus mostra as coisas que estão ocorrendo e que ocorrerão. Por isso é muito importante tudo isso que está acontecendo. Agora continua dizendo aqui. Agora, a revelação de como ele fez vai estar nestes 7 selos. Desenha uma estrela de Davi. Agora notamos como quando o livro da obra de mediação dele concluiu, a obra estava terminada. Agora, nos primeiros 3 capítulos da igreja, terminou. Mas agora, a redenção está para ser revelada. O que é isso? Agora, quando ele tomou este livro, agora, tratem de concentrar-se, porque uma vez chegarmos a essas 7 noites, vocês vão captá-lo. Se você não entende, somente levante suas mãos. Eu não capto. Vem. Veja, porque eu quero que vocês estejam seguros agora. Agora note. Redenção, imediatamente depois que sua intercessão pela igreja foi terminada, então ele se levanta a si mesmo como parente redentor. Você entende isso agora? E agora ele vai revelar à igreja como ele o fez. E desenha uma estrela de Davi e escreve, como fez. E então, se essa revelação
já começou, então isso prova que estamos no fim do caminho. Amém. Agora, você somente veja isso, se isso é correto ou não, enquanto vamos aqui através das Escrituras. E no livro dos selos, se ele diz que vai revelar, como fez, ou seja, está falando ali de como teria o cumprimento da vinda do anjo forte com o título de propriedade em sua mão e entregando a um homem. Vejam na página 269 do livro dos selos. Diz embaixo na 268, agora ele vem sobre este cavalo amarelo doente, vem a batalha do Armagedon. Página 269. Juntando seus súditos de todas as nações. Daniel não interpretou aquele sonho e viu o ferro Roma, que passou por todas as nações, aqui vem se juntando. Fiquem quietos, já vamos terminar. Agora, vendo Apocalipse capítulo 19, ele não somente está se preparando, mas Cristo também está se preparando para encontrá-lo. Será uma batalha muito dura, muito difícil. Em Apocalipse 19, vemos que Cristo não está juntando os seus dos quatro ângulos da terra, porque haverá um remanente pequeno. E ele escreve a noiva e os 144.000 judeus. Então, o que está fazendo? Os está juntando dos quatro ângulos do céu. Amanhã veremos as almas debaixo do altar e poderão ver se é assim ou não. Ele os está juntando dos quatro ângulos do céu e vem sobre um cavalo branco como a neve. Ele também tem um nome, mas não é morte, mas a palavra de Deus, vida. E, amém, o tem escrito em sua coxa. E escreve pacto, o verbo de Deus. Essa é a única forma de vida. E aí ao lado escreve Elias e Moisés. Porque Deus é a única fonte de vida eterna, como fica entendido na palavra grega zoe. Então ele tem escrito vida, e vem sobre um cavalo branco, e aqui está um homem com três poderes misturados, chamado morte, juntando seus súditos terrestres. Mas Cristo está juntando seus súditos, que são nascidos do céu. Este tem escrito morte, mas Cristo tem escrito vida. Os que vêm com Cristo vêm também sobre cavalos brancos e são chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém. E além do mais, são fiéis à palavra. Amém. Eu gosto disso. São chamados escolhidos desde antes da fundação do mundo e depois são fiéis à palavra pela sua escolha. Bem estimulados, com vinho novo e azeite, vêm cavalgando, descendo para encontrá-lo, e coloca da sexta dimensão. Eles sabem que os trovões mostrarão isto muito em breve. E escreve, os trovões mostram, Apocalipse 19. E na página, vamos nos deter um momentinho aí, na página 34, de Apocalipse, capítulo 5, parte 2, onde estamos lendo, diz, ele rompe os selos, os revela, nos dá a sua herança ao seu povo. Ele dá a herança que ele herdou por chegar
a ser parente redentor e nos dá gratuitamente. Tudo pertencia a Ele. Ele foi quem redimiu. Mas, ao invés de guardá-lo para si mesmo, Ele devolve ao povo. Esse é seu amor para nós. Satanás, o possuidor daquilo agora, o intruso, ele é finalmente reticências. Ele não quer entregá-lo rápido. Encontramos um pouco depois nas Escrituras, estou pensando aqui no outro capítulo. E ele não queria entregá-lo rapidamente, mas ele tinha que guerrear sobre isso. Mas quando ele finalmente foi trazido à batalha, ao confronto, vejam, vai haver uma batalha. Ele foi lançado no lago de fogo. E aí escreve, os selos é igual ao título de propriedade. Agora continua dizendo aqui, no livro dos selos, na 269. Então, se Ele é a palavra, e seu nome é a palavra é vida. Agora o anticristo, qualquer coisa que começa com anti, significa que é contra. Anticristo é contra Cristo, a palavra. Tem que ser um credo, uma crença ou denominação contra a palavra. Eu não vejo como pode passar isso desapercebido, entendem? Como pode ser? Correto. Anti é contra, tirar de, e assim é ele. Vem sobre o seu cavalo misturado. O vemos aqui na palavra de Deus e também quando estudamos nas eras da igreja. Agora, aqui está mostrando nos selos, mostrando as coisas que aconteceram durante as diferentes eras da igreja. Anti é contra a palavra. Ele escreve embaixo a grande batalha de e reticências. E na 270 continua dizendo, você pode ver por que estamos tão contra os credos, as crenças e denominações? Porque estão contra a palavra. Aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último encontro. O cavalo branco de vida verdadeira, o cavalo branco de vida verdadeira e o cavalo amarelo de crenças misturadas. A coisa está chegando a uma verdadeira batalha. E ele escreve ali, a batalha, a disputa. E também escreve, a cor original é igual o branco. E na 237. E na 237 diz: há 7 selos que selam este livro. Agora, depois que estes 7 selos são completados, encontramos em Apocalipse capítulo 10 que há 7 trovões misteriosos que João ia escrever, mas foi proibido escrevê-los. No tempo destes trovões, encontramos Cristo ou o anjo forte descendo com o arco sobre sua cabeça e colocando seus pés sobre a terra e o mar, e jurando que o tempo se acabaria nesse tempo. E escreve a intercessão. Os trovões, fim do tempo. Continua dizendo o nosso irmão William nessa mensagem. O livro na mão do anjo forte diz: o anjo é Cristo, o qual, para este tempo, terá completado sua igreja, pois ele, atualmente, ainda não tomou esse livrinho, ainda está na destra de Deus. Esse é o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes de todos os escolhidos de Deus, de todos os que seriam redimidos.
de todos os que receberiam Cristo como seu único e suficiente Salvador. É o livro mais importante do céu e, consequentemente, muito mais da terra. É um livro que não tem comparação. Nos fala a Escritura que é o único livro que está à destra de Deus. Mais adiante diz, mais adiante dessa mesma mensagem, portanto, o chamado a que uma pessoa se apresente e tome esse título de propriedade é feito no céu antes de Cristo completar sua igreja. Ou seja, é feito esse chamado antes de que a igreja seja completada. E por isso João chorava muito. E João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E também João, o qual já está na sexta dimensão, ao ver que os 7 mensageiros já apareceram e se foram, e estão no paraíso, com o grupo correspondente a cada um, no paraíso, devem estar preocupados. E no livro de citações diz, na página 85, parágrafo 729, dice, 729 diz, mas João chorou. Isto é pelo que penso que ele chorou. Porque se ninguém era digno e não podia se abrir este livro de redenção, toda a criação completa estava perdida. Essa é a própria lei de Deus. E ele não pode violar sua lei. Melhor dito, não pode se opor à sua lei. E desenha uma estrela de Davi e escreve, João chorou porque toda a criação estava perdida se o livro não fosse aberto. E colocou reticências aí. E escreve a lei de Deus também embaixo. E vejam este próximo parágrafo, 730, e até a 731. Vamos a 730 diz, João esperava ver um leão, e apareceu um cordeiro sangrando, tremendo e ferido. Ele tinha prevalecido. Eu passei uma foto a Júlio Ángel lá, onde ele desenhou um quadro num caderno e desenhou João na janela, como que olhando, e desenhou, e aqui desenhou o cordeiro, ou seja, que quando João olhou, vê um cordeiro com seus 7 chifres e os 7 olhos. Mas o ancião, aí mesmo atrás, eu passei a outra, aí mesmo atrás ele desenha o ancião olhando e vê um leão. O ancião vê um leão e João vê um cordeiro. Os dois estavam bem, estavam vendo a mesma pessoa. E tem uma parte que ele diz, não estava olhando, era um animal, físico animal, mas que era o Senhor no cumprimento como Cordeiro de Deus e como leão da tribo de Judá. E estavam vendo a mesma pessoa.
Veja, até todos os desenhos que ele deixava para a própria classe das professoras, a aula das professoras, tudo isso o utilizam para suas aulas e são de grande bênção. Como eles podem ver ali essa escritura e vem o desenho também. Como ele usava seu tempo até para as crianças. Diz: você sabia que ele esteve em batalha? Um pouquinho antes. Ele tinha prevalecido. Você sabia que ele esteve numa batalha, o tinham matado, mas estava vivo de novo. João não tinha notado neste cordeiro antes. Não tinha sido mencionado. Em nenhum lugar tinha sido mencionado. João, ao ver por todo o céu, não viu. Mas aqui surge. Note de onde apareceu. De onde veio? Veio do trono do Pai, onde esteve desde que o tinham sacrificado e tinha ressuscitado. Se levantou e, sentando-se à destra de Deus vivo para fazer intercessão. Aí desenha uma estrela de Davi também. Amém. Ali está levantado hoje como um intercessor, com o seu próprio sangue para fazer intercessão sobre a ignorância das pessoas. Em cima ele escreve, João chorou por tudo. João esperava ver um leão e apareceu um cordeiro. E escreve também ali. E embaixo, o cordeiro veio do trono do Pai. E na 731 da página 86 diz: recorde, estes selos estão prontos para serem abertos e o cordeiro veio desde o santuário de Deus. Avançando para frente, espere a que nós cheguemos cheguemos lá naquela hora. Tome essa meia hora que é silêncio, o santuário está com fumaça, não há mais intercessão. O sacrifício saiu, é um assento de juízo. Não há sangue nele, jamais, porque o cordeiro ensanguentado se afastou. E escreve meia hora e a pedra angular, e escreve também a meia hora de silêncio, desde que o cordeiro deixa o trono do Pai como intercessor. Continua dizendo, aqui o nosso irmão William, mesmo que lá sabem todo o programa, mas ao Cristo não se levantar do trono de intercessão, devem estar desejosos de que Cristo se levante do trono, tome o título de propriedade e o abra no céu, e reclame tudo que ele redimiu com seu sangue, ressuscite todos que estão no paraíso, os ressuscite em corpos glorificados, porque eles estão desejosos de regressar à terra e ter de novo corpos físicos, mas eternos e glorificados. Numas palavras de saudação às damas, 25 de julho de 2009, em Santiago do Chile, diz: a visão da carpa, e na visão da carpa se entrelaçará a dispensação da graça e a dispensação do reino. Se entrelaçará o leão da tribo de Judá com o Cordeiro de Deus, esses ministérios divinos. Ou seja, se entrelaçará o ministério de Cristo como Cordeiro e o ministério de Cristo como leão. Recordem que quando o ancião vê João chorando, diz a João: não chores, eis o leão da tribo de Judá,
o qual prevaleceu para tomar o livro e abrir os seus selos. Agora vejam algo aqui importante. Porque como João, recorde que João foi transportado ao dia do Senhor, e também aqui, e está também no tempo quando o livro já tem que ser tomado. Mas João estava chorando. E como pode ser possível se lá não há sofrimento? Tudo tem que ser tipificado, refletido em tipos e figuras de tudo o que estaria ocorrendo aqui na Terra. E essa parte de João chorando também aqui na Terra foi cumprido. Quando o nosso irmão William, em certo tempo, onde ele não havia como consolá-lo, estava chorando fortemente. E eu digo porque eu fui testemunha disso, quando estive ali ao lado dele e não podia consolá-lo. Depois ele se acalmou e vejam como isso que ocorreu ali, que João estava desesperado, porque já era o tempo para o título de propriedade ser tomado. Veja como se refletiu nele, nesse tempo, que depois, mais adiante, eu vim compreender o porquê isso tinha ocorrido. Porque não era dor nem do que ele estava passando, nem era nada que tivesse a ver com seu corpo, nem nada. Porque eu perguntava, ele me dizia não, e continuava chorando, mas é isso? Não. E tudo isso, vejam como no mensageiro também se refletiu. E muitas coisas mais, que à medida que vamos vendo o cumprimento, vamos ir falando de tudo o que ocorreu nesse último tempo, enquanto esteve aqui o nosso irmão William. Porque era um tempo que, se não tomasse o título de propriedade, se colocaria a perder todo o plano divino e tudo ficaria perdido. Agora, depois desse chamado, ainda faltavam escolhidos. Ainda não tinha se completado a igreja, mas chegou o momento em que se completou e se fechou a porta da dispensação da graça, que é a única porta para entrar a fazer parte do corpo místico de crentes do nosso tempo, da era da pedra angular. Continua dizendo, e quando João olhou, o que viu foi um cordeiro. Vê? Aí está entrelaçado Cristo como cordeiro e como leão, pois estava saindo da sua obra de cordeiro e sua obra de sumo sacerdote para estar em sua obra de leão, de rei e de juiz. Já quando o ancião o vê, já tinha mudado. Quando João vê, ele já tinha feito essa mudança. Mas João vê que é o mesmo Senhor Jesus Cristo, agora mudando de sumo sacerdote e cordeiro a rei, a leão. Aí temos a mudança. E tudo isso é na igreja. E tudo isso na igreja tem que se realizar. Na igreja. A parte que corresponde à igreja. O que acontece no céu, depois acontece na igreja.
Tudo que acontece lá, vejam, acontece aqui. Lá João chorou muito. Depois acontece na igreja. Recordem que João representa os mensageiros das eras, o mensageiro deste tempo. João representa a igreja noiva também. E assim corresponde à era da pedra angular. Na mensagem também, Revelação, capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, na parte 2, este extrato creio que está num dos estudos de abril. Se mal recordo, creio que foi no de abril. Vejam na página 48 desta mensagem. E ele vai adiante e começa a dar isto. Estas bestas, a mesma coisa que viu Ezequiel, esses guardiões. Um como um homem, um como um leão e um como a águia. O que era isso? Agora observe. Quando os trazemos e mostramos esse leão da tribo de Judá e todos aqueles diferentes de suas tribos que estavam sobre as 4 paredes, e eles estão guardando este propiciatório. Oh, que quadro! Eu somente reticências. Há grandes dias pela frente. E ali ele escreve: o que está no céu tem seu tipo e figura na terra. Como vimos agora, como os vemos agora, esse era o trono de Deus no céu. E desenha uma estrela de Davi. E escreve o trono de Deus, tribunal, lugar santíssimo, de juízo. Moisés o exemplificou na terra. Era o trono de Deus porque seu tribunal estava representado aqui na terra, no lugar santíssimo. Teve reticências. Todo Israel vinha a esse lugar para encontrar misericórdia, porque Deus somente se encontrava sob o sangue derramado. Agora, escute bem. Então, a glória da Shequina se levantou desse propiciatório um dia e se estabeleceu em outro tabernáculo. Amém. O Pai, a ninguém julga, mas que deu todo o juízo ao Filho. O tribunal de Deus. Você fala contra mim? E isso te será perdoado. Fala de outro que vem. Outro propiciatório. E escreve Moisés e Elias. E escreve outro propiciatório vem. E em outro propiciatório escreve trono. Por isso é que lemos, às vezes repetimos essa parte ali, da página 369 embaixo.
Agora notemos os últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Ele escreve Elias: esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da própria palavra, da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam: nos escondei da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas. A palavra encarnada, escreve ali Moisés. Mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E escreve no anjo de Jesus, Moisés e Elias. Porque não se arrependeram, não puderam. Já era muito tarde. Recordem que já ao tomar o título já não há sangue nesse propiciatório. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez. E quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. E aí é que ele escreve Elias e Moisés: quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. Vejam, esse outro propiciatório que ele escreve ali, outro propiciatório, vem. É a misericórdia de Deus nesse trono humano, o qual estão os ministérios de Moisés e Elias. Vê, você pode falar contra o Filho do Homem, e eu te perdoarei. Mas algum dia o Espírito Santo virá morar no coração das pessoas, e uma palavra contra ele nunca será perdoada. Isso fica mais severo e mais severo todo o tempo. O juízo, porque Deus está continuamente esgotando sua paciência, procurando ter pecadores que venham a Ele para serem reconciliados. Primeiro, Ele estava nos céus, em cima, iluminando as estrelas. O segundo, Ele estava sobre a terra, iluminando através da glória da Shequina. Depois, Ele veio e foi encarnado e habitou entre nós, ainda gastando sua paciência. Então, Ele redimiu o homem pelo seu sangue, entrou em sua igreja na forma do Espírito Santo. E falar contra isso é uma coisa terminada, feita, perdida. E aí ele escreve a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora você pode ver de onde vem a sacudida. Estamos em um tempo em que eles não percebem. As pessoas não podem compreender o que isso significa. Agora o primeiro trono estava no céu, o tribunal. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. E escreve Moisés e Elias, a igreja, o lugar santíssimo, que é onde esses ministérios estão. No lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor. Continua dizendo, assim que, na mensagem das palavras de saudação, assim que estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. E podemos dizer, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu. Na mensagem Tempo de Espera e de Trabalho, pregado 24 de junho de 2006, em São Paulo, Brasil, diz, e quando se completar o número dessa era, ou etapa da igreja,
Então, não se esperará mais a pessoa digna para tomar o livro selado com 7 selos. Vem, já aí, não é preciso esperar mais por essa pessoa, que é o Senhor, que é Cristo, em sua vinda, o qual se encontra na destra de Deus, e depois o abrirá, e depois o trará à terra em sua obra de reclamação, e o entregará a um homem, e virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os filhos do rei, os quais estão escritos nesse livro, no livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro. E então se entrará a uma etapa onde o poder de Deus manifestado em sua igreja e através da sua igreja, sob o ministério do último dia, não terá limitações. E Deus estremecerá essa terra e também os céus, falando. Isso será a voz que estremecerá os céus e a terra. Será a voz de Deus falando por meio do ministério do tempo final. O instrumento onde estará esse ministério será adotado. Terá o título de propriedade. Vejam que Cristo no céu toma e não o come. O traz à terra para entregá-lo a um homem, que tem que ser um membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e tem que ser um mensageiro, o mensageiro que estiver nesse tempo no meio da Igreja. No livro de citações, na página 42, parágrafo 345 diz, Mateus 17, muito bem, e depois de 6 dias, Jesus tomou Pedro, Santiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? O primeiro aparecerá. Será Moisés e Elias. Agora note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos viram aqui a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, que era Elias. Depois, Moisés. E Israel voltando para lá. Os guardadores da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia! Vem a ordem da sua vinda. E escreve a adoção. Moisés e Elias é igual à vinda do reino. A vinda do Filho do Homem glorificado também escreve ali. Continua dizendo, os demais mensageiros já se foram. Somente restará um. E se vai ficar um, é porque estará vivo. Somente ficará um. O último mensageiro será o mensageiro para a era da pedra angular. E então verão que a terceira etapa estará manifestada em toda a sua plenitude. A palavra criadora sendo colocada na boca de um homem. Esse homem falando e as coisas acontecendo. Para essa etapa, a igreja será preparada antes que chegue essa etapa. Em
Apocalipse capítulo 5, parte 2. Vamos ver onde que está. E continuando onde paramos agora há pouco, diz agora, ele está se preparando para a abertura desses 7 selos de redenção. Vê? Isso é o que é o capítulo 5. Essa é a razão que eu gosto de ler e então tomá-lo desde ali e falar sobre isso e dar as outras partes das Escrituras. É porque não é o versículo, é porque não é versículo por versículo, algo que está ocorrendo. Está se preparando por algo que vai acontecer. E se você obtém a preparação, desenha uma estrela de Davi, então você, sozinho, reticências, você está pronto para isso então. Ou seja, quando a pessoa obtém a preparação, então está pronta para a adoção. Você está pronto para isso então. E essa é a maneira. É por fé e nada mais. Agora, os selos e reticências, ou seja, que é por fé. E fé é revelação. Para essa etapa, a igreja será preparada antes que chegue essa etapa e será completada. Vê? Será completada a igreja antes e será completada para depois os mortos em Cristo ressuscitarem e unir-se a nós e nós sermos transformados. Estamos em um tempo de preparação para esse momento glorioso em que Cristo tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação, trazendo esse título de propriedade à raça humana, à sua igreja e entregando a um homem, ao mensageiro de Jesus Cristo do último dia. Não pode haver adoção sem que o título de propriedade esteja na terra. Ou seja, que tem que estar esse título de propriedade na terra em um homem para que ocorra a adoção dos filhos e filhas de Deus. Ele não pode sair do trono de intercessão, tomar o livro, trazê-lo e voltar a levar. Esse título de propriedade está no meio da igreja, o qual está sendo dado. E assim, neste tempo final, está se obtendo sob o ensinamento a fé de rapto. Tão simples assim. Tudo é simples, mas é por fé. Ou seja, por revelação. Não é de quem quer nem de quem corre, mas é Deus que teve misericórdia de nós. É por meio da misericórdia de Deus estendida nesse outro propiciatório que está no meio da igreja. Vem outro propiciatório, ele escreve ali. Moisés e Elias. Não pode haver uma restauração à vida eterna física sem que o título de propriedade regresse à terra. Esteve na terra nos dias de Adão. Adão tinha. Vejam, se ele não tivesse regressado à terra, esse cetro não teria sido efetuado essa troca. Se tivesse ficado lá, por isso ele me dizia, tem o título, mas eu não disse algo depois disso. E por isso às vezes dizem, não, mas é que ele disse, é que ele tinha o título. Mas se tinha o título, e já vimos que Deus o chamou, se foi,
Pois ele deixou o título. Ele não levou ao céu outra vez. Já foi tomado. Já foi trazido. E é deixado na igreja. Porque sem o título de propriedade em nosso meio, não pode haver adoção. Não pode haver essa reclamação. Quando eles vierem, já será um tempo para nós sermos transformados e estar de 30 a 40 dias e irmos. Mas o tempo de preparação é agora. O tempo onde a fé de rapto seria revelada à igreja é agora. Como quando nesses dias se falou que Jesus, quando foi adotado, ele desceu do monte da transfiguração. E note, quando ia entrar, já ia com seu olhar colocado lá na cruz, ele teve que ter um burrinho. E usou o burrinho. Mandou chamar o burrinho, buscar, e vejam, utilizou coisas ainda dessa terra para culminar sua obra estando adotado. E fez o trabalho correspondente pelo qual ele veio. Igual que quando ressuscitou, aí não pediu um burrinho para ir lá aonde estavam os discípulos, porque disse às mulheres, diga aos discípulos que esperem ali, em tal lugar, ali os verei. Ele não mandou buscar um burrinho para ir, já com seu corpo glorificado, não tinha necessidade disso. Portanto, assim também é neste tempo. Tem que ser como o irmão Branham viu ali, sob esse ministério que estava operando adotado. Já quando eles vierem corpos glorificados, já é para estar uns dias e irmos. Mas antes disso, tudo o que ele viu ali era um ministério adotado nesse ministério que Deus tem nesse tempo, mas já estará adotado. Os 7 anjos mensageiros já se foram. Já nosso irmão William se foi. Pois tem que ser alguém que esteja no meio da igreja vivo. Não pode haver adoção sem que o título de propriedade esteja na terra. Não pode haver uma restauração à vida eterna física sem que o título de propriedade regresse à terra. Esteve na terra nos dias de Adão. Adão tinha. Por isso tinha vida que não tinha fim, mas quando pecou, foi tirado o direito da vida eterna física e foi tirado o título de propriedade. Agora vejam em Revelação Apocalipse capítulo 5, parte 1, na página 24, diz, agora vemos algo, 24 e 25, agora vemos algo que foi perdido aqui, porque a Bíblia assim diz, e que eis o livro que nos redimiu. É que somos redimidos, algo que devíamos ser perdido. Antes que possa ser redimido, deve haver algo que nos redima de novo. E toda a herança que tínhamos foi redimido novamente. Então nós devíamos ter tido algo uma vez, que agora não temos. Mas este Cordeiro veio redimir. Tivemos algo do que perdemos. Agora note, o que perdemos? Bem, isso foi dado a Adão para ter vida eterna. Enquanto ele comia da árvore que tinha vida eterna. E notamos outra vez que Adão, ele herdava a terra, ele herdou a terra. Ele era como um pequeno Deus sobre a terra. E escreve, a terra é igual à igreja. A terra era sua. Tudo foi dado em suas mãos. Ele podia fazer com ela qualquer coisa que ele quisesse. Ele escreve Apocalipse 11, de 3 ao 6.
que isso vemos ali no livro dos selos, onde é o poder sobre a natureza que esses ministérios serão. Ele nomeou, ele pôs nome e chamou e fez qualquer coisa que ele quis. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Agora, na queda, Adão perdeu o título de propriedade disso e passou a Satanás. Satanás tomou o título de propriedade. Adão era muito negligente, muito preguiçoso. Ele não redimiu seu direito porque ele não podia redimir seu direito. E escreve o título, mas Satanás, o qual não possui legitimamente, mas ele possui isto, porque ele é o Deus dessa terra. A Bíblia diz assim, ele possui isso, não porque ele realmente, legitimamente o tem, mas ele o possui. Agora, o capta? Satanás possui. Ele tem em sua mão. A morte está em sua mão. A terra está em sua mão. O mundo lhe pertence. Cada nação lhe pertence. Ele governa e controla o mundo inteiro. E toda coisa do mundo. Satanás o tem. Mas, graças a Deus, nós não somos do mundo. Como ele dizia na oração, nos guarde. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. No Evangelho segundo São João, capítulo 17. Mas, graças a Deus, não somos do mundo, vem? Assim que, aí o tem. E somos, eu não me refiro à igreja, ele não controla a igreja, ele somente controla o mundo. Ele disse que eles eram seus, e ele é o Deus do mundo. E Jesus disse que ele era, e ele é. Ele é o Deus dessa terra que cegou os olhos das pessoas, o Deus dessa terra. E ele é Deus do céu, e agora ele legitimamente não possui isso, ele não possui, mas ele perdeu. E escreve, o Deus dessa terra é igual a Satã. E Adão perdeu o título de propriedade disso. Todas essas coisas que possuímos para a vida eterna e a herança da terra. Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vem? Agora, não temos agora. E vamos ver aqui outro lugar, em Revelação, capítulo 5, parte 2, Apocalipse, capítulo 5, parte 2, na página 20, embaixo diz, o que tínhamos no princípio? Vida eterna. Éramos herdeiros do mundo. Tínhamos vida. Nunca tínhamos que morrer. Nunca tínhamos que ficar doentes. Nunca tínhamos que envelhecer. Nunca tínhamos que nos cansar. Não havia funerais, nem sepulcros, nem maldade, nem morte, sem cabelos brancos, nem homens encurvados, nem luto, nem pranto. Tínhamos vida eterna. Tínhamos a jurisdição sobre toda a terra. Éramos um Deus. Isso é tudo na terra. Caminhávamos ao redor. E escreve Deus e sois. E também escreve voltar ao que Adão perdeu. E se essa árvore não parecesse bem em pé ali, diríamos, se desenraize e se coloque aqui. E faria. Os ventos estavam soprando e não queríamos que os ventos soprassem. Calma, sossegue. E o faziam. E o que ele veio fazer? Redimir tudo isso para nós de novo. Vá obter tudo isso de novo.
No livro de Citações, onde diz, não tenho algo na chácara, algo assim? Ou a agricultura fala disso e também fala de que diz, eu te dou, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, algo assim. Está nessa parte aqui do livro de Citações, porque tudo isso já é filho de Deus, adotados. Voltar outra vez ao que Adão perdeu. Citações 312, vamos ver se é essa. Essa mesma é. Vejam na página 37. Parágrafo 312. Seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir à minha herança. Para quê? Que herança? A qualidade de filho para ser um filho de Deus. E agora, isso somente podia afogá-lo até a morte. Mas você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amateur? Pequenos deuses? Ele escreve a adoção e as pragas. E escreve os filhos de Deus é igual. São deuses. Estava nesse lado daqui. Quantos jamais sabiam isso? Quantos sabem que Jesus o disse? A Bíblia, Jesus disse. E agora, já vamos ter que ler, porque é tremendo este extrato. Veja aí, escreve em cima, um filho adotado, Moisés e Elias. A praga, a adoção no topo. Quantos sabem que Jesus o disse? A Bíblia, Jesus disse, acaso não diz vossa lei que vós sois deuses? Escreve deuses. E se vocês são chamados deuses, e Deus disse em Gênesis 2 que eles eram deuses, porque eles tinham completo domínio sobre o domínio do mundo. Ele deu domínio sobre todas as coisas e ele perdeu sua qualidade de Deus. Ele perdeu sua qualidade de Deus, ele perdeu seu domínio. E Satanás o tirou, ou seja, o tomou. Mas agora estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, que regressarão para tomá-la outra vez, esperando pela plenitude dos tempos. Quando a pirâmide chega em cima, no topo, ele desenha uma pirâmide e a flecha para a pirâmide. Quando os filhos completos de Deus serão manifestados, quando o poder de Deus andará fora. Aleluia! E tomarão cada poder que Satanás tirou dele. Ele fez o homem um Deus sobre seu domínio, e seu domínio vai de mar a mar, de costa a costa. Ele tem o controle disso. E quando Jesus veio, sendo o único Deus sem pecado, ele provou. Quando os ventos sopraram, ele disse, haja paz, seja paz. Recordem o que nessas 5 manifestações do poder de Deus, que foi mostrado no reverendo William Branham, estava em parte esse poder. Quando disse à tempestade que se detivesse, vejam, o poder sobre a natureza. Quando também a ressurreição do peixinho. Isso nos fala da ressurreição neste tempo, dos que partiram, das eras e das do nosso tempo, pela palavra falada. Um peixinho que levava meia hora, ali estirado, tinham tirado as tripas e tudo, que ficou como que ao revés, parecia a isca, e um dos companheiros do irmão Branham disse, como que aí chegou a tua hora, algo assim. E Deus disse, agora vão ver a glória de Deus. Vejam como
para ressuscitar um peixinho, Deus ia mostrar ali sua glória. Tipo e figura da ressurreição que vai ocorrer nesse tempo final por meio da palavra falada. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E ele escreve ali, em carne. Ouvirão a voz do Filho de Deus em carne. Assim como Jesus disse ali, Lázaro, vem para fora. Vejam, foi a palavra sendo falada. Depois, já temos dois. O do vento, a ressurreição do peixinho, o tumor da esposa que estava a uma distância, em outro lugar. E ele disse, antes que o doutor a toque, que seja tirado. Vejam também esses milagres internacionais que estarão ocorrendo na visão da carpa. Também serão feitos, manifestados e cumpridos em todo lugar, que será impactada essa terceira etapa. Cura à distância, pela palavra falada. Também a salvação dos filhos da nossa irmã Hatchwright, que também vamos pedir e vamos reclamar pelos nossos familiares. Já estão reclamados por todos os nossos familiares, os quais Deus nos dará. E também a criação dos esquilos, que isso representa a palavra, que é o mais importante, a revelação, a qual está e estará sendo dada nesta etapa e em abundância. Ou seja, não haverá limitação nessa chuva de bênção, o qual está nos dando a fé de rapto. Vejam essas manifestações, em parte, que o reverendo William Branham teve, vamos ver em toda a sua plenitude, muito em breve, onde todas essas áreas serão em uma escala maior. A palavra já esteve sendo aberta e falada. Vejam, já uma parte que vai se cumprindo. E, à medida que vamos já nos aproximando a esse momento da ressurreição, todas as demais também vão ir se cumprindo. Quando os filhos completos de Deus serão manifestos, quando o poder de Deus andará fora. Aleluia! E tomará cada poder que Satã tirou dele. Ele fez o homem um Deus em seu domínio, e seu domínio vai de mar a mar, de praia a praia. Ele tem o controle dela. E quando Jesus veio sendo o único Deus sem pecado, ele provou. Quando os ventos sopraram, ele disse, seja paz. Amém. E quando a árvore, reticências, ele disse, nenhum homem coma de ti? Em verdade vos digo, vocês, que são deuses pequenos, se disseres a essa montanha, seja movida, e não duvidares em vosso coração, mas creia que o que disseste virá acontecer, podes obter o que disseste. Vai direto atrás, para Gênesis, ao original. E o que é atrás em Gênesis? Adão, com o título. Ou seja, que podia fazer tudo isso, até que caiu. O que é isso? Agora o mundo e a natureza estão gemendo.
Por quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Quando verdadeiros filhos, filhos nascidos, filhos cheios. Cheios do quê? Do Espírito Santo. Falem, e sua palavra é isso. Seja respaldada. Eu creio que estamos na beira disso agora mesmo. Sim, Senhor. Diga a essa montanha. Seja assim, irmão. Desejo isto e isto. Que certa coisa seja feita. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu o dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está uma manifestação. Oh, irmão, minha colheita está queimando. Mas ali não tive chuva alguma. Aí o da colheita. Não tive chuva alguma. Eu enviarei chuva no nome do Senhor Jesus. Lá virá. Oh, esperando, gemendo, toda a natureza, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus ordenou ao princípio. Ele deu ao homem domínio. Ele deu a Jesus Cristo e Jesus Cristo reticências. Domínio com essa segurança. Peça ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu farei. Oh, irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A posição, a igreja. Como disse, o livro de Efésios é o livro de Josué. É Josué colocando as pessoas onde pertencem. Deus vai colocar sua igreja, filhos e filhas de Deus. Deus me permita para vê-lo, é minha oração. Está tão perto que posso quase palpá-lo com minhas mãos já mesmo. Aí mesmo está. Ele desejou tomá-lo, agarrá-lo. E não pôde, Deus não permitiu. E nós, não somente estamos palpando, mas que recebemos. E vai se tornar uma realidade isso. O que o irmão Branham desejou. Estar em um dos dias do Filho do Homem, estar ali. Nesse momento em que vai ocorrer tudo isso. Vejam, Deus nos permitiu. Não somente o agarramos, mas que tornamos parte nossa. Porque por fé cremos. Tão perto que quase posso palpar com minhas mãos já mesmo. Ali mesmo está. Isso é o que eu desejo ver. Esperando pelo tempo. Quando andarmos embaixo a rua, ali está um aleijado e postrado ali, desde o ventre da sua mãe. Não temos ouro nem prata. Oh, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Quando Deus se fará conhecer, quando eles pararão a enfermidade, a doença, eles pararão o câncer, eles pararão a doença. Você pensa que o câncer é algo? A Bíblia diz que vem o tempo quando o homem se apodrecerá em sua própria carne e os abutres comeriam das suas carcaças ainda antes de morrer. Câncer é uma dor de dente ao que vem. Mas recordem, essa coisa horrível foi proibida nesse dia de atacar aqueles que tinham o selo de Deus. E escreve ES, o Espírito Santo. Isso é o que estamos esforçando para entrar e estar posicionalmente colocados dentro do reino de Deus. Desenhe uma flecha a uma pedra angular e as eras. Antes que essas horríveis pragas golpeiem. E escreve, entrar ao reino posicionalmente. E também escreve as pragas e o selo de Deus. Há outros lugares, há um lugar onde ele diz que essa terceira etapa, que há tanta necessidade no mundo, porque vejam, assim como
foi colocado esse leito daquele homem e foi descido até por cima da casa até onde estava Jesus, e depois ele parou e continuou com o seu leito. Vejam, ele se levantou e ficou com o seu leito. Vejam, nesse tempo vemos a senhora entrar numa maca, que a empurraram, e depois ela sai, empurrando sua própria maca. Vejam como o que ocorreu lá também estará ocorrendo na grande carpa catedral, nessa etapa que foi mostrada pelo anjo ao irmão Branham, mas tudo atualizado. Lá seguramente estava deitado em sacos, em coisas, ou em um colchão, e o desceram e levaram até onde estava ali Jesus pregando. E aqui, vejam como também virão pessoas em macas, em muletas, porque foi visto também o homem entrando com muletas e saindo. E inúmeros problemas que têm, e que estará nesse tempo chegando ao lugar para ser curado. Ele já ouviu nessa parte, já nessa etapa alta, ou seja, onde já tudo isso estava em função, mas seguramente começou em uma forma progressiva, porque tudo na obra de Deus é em uma forma progressiva. Mas primeiro é a palavra, a revelação. Vamos ver a 216 rapidinho. Hoje a mensagem é muito gloriosa e não queria tomar muito tempo. A 216 da página 26. Vamos ver aqui. É essa mesma. Foi prometido que viria a existência no tabernáculo aqui antes de chegar a carpa. Bom, agora, ao mais que eu sei, ali não havia nada mais do que só, tão pronto como entrei ali, o Espírito do Senhor entrou e somente começou discernindo os Espíritos. Isso foi porque ele quis ver o que acontecia e dizendo às pessoas dos seus problemas. E parecia como que talvez continuaria por um tempo, até que essa carpa chegue, ou seja, até que chegue esse cumprimento disso que ele viu acima, sob o mesmo ministério que tive, porque as entrevistas, hoje houve 4 visões grandes fora do estabelecido que tomaram lugar nas entrevistas, assim que parece que talvez eu continuarei em frente, até que talvez a carpa comece, ou o que for que ele escolheu para principiar, começar a declarar seu nome de uma maneira nova, mas quando fizer, será só tão perfeito como os outros, ou seja, a primeira e segunda etapa, será tão. E estou confiado em Deus que será maior que os outros, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na terra, hoje. E escreve o nome novo, igual na carpa, e também escreve a carpa. Vejam, porque é um tempo que vai haver de muita necessidade. Os hospitais e tudo isso não vão ser suficientes por todas as coisas que vão estar ocorrendo, e somente haverá um lugar. E certamente, em cada lugar representado, ali onde esse momento que o doutor ia fazer a cirurgia, a esposa do irmão Branham ficou curada. Ou seja, que tudo isso vai impactar também em todo lugar onde estiverem os crentes no Senhor. E crentes, na terceira etapa sendo cumprida,
neste tempo final. Sigue diciendo, Continua dizendo, y ahora para nuestro tiempo e agora nos encontramos nos encontramos preparando para o momento em que Cristo terminará sua obra de redenção, ou seja, a obra de redenção no campo espiritual, para trazer a redenção física, que será a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. A igreja está se preparando, está sendo preparada, está se completando a igreja. De um momento a outro se completará. E estamos sendo preparados, crendo em tudo que foi prometido para este tempo final. Nos colocamos em pé e assim deixamos. Tem uma parte também ali, onde ele diz que os mensageiros, onde lemos ali, não li, onde os mensageiros já se foram e que somente ficará um. E na mensagem, como posso vencer? Aí nos fala de que nenhum deles venceu. Por que se foram? Mas isso já pode ir a um outro tema, em outro estudo bíblico, porque nos tomaria um pouquinho mais de tempo. E aí também isso vai com a página 115 dos selos. Vamos ler este parágrafo para ter já algo aí. Todos somos cristãos. Todos, como cristãos, sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar-se sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui na terra. E o fez. Jesus disse, ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. O mesmo que queria a mãe de Tiago, assim como eu venci para seus filhos, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Agora, algum dia, que ainda está pela frente, ele se levantará no trono do Pai e tomará seu próprio trono. Então sai para chamar os seus... Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Já temos outros escritos para outra ocasião dessa mensagem muito importante. Como posso vencer? Entrar em cheio a mensagem foi o que nos disse em uma ocasião o irmão Branham. Nos lançaria à eternidade. Sem sabê-lo, disse. E isso é o que estamos fazendo, entrando em cheio no título de propriedade. Deixamos no tema o mistério dos 7 selos de Apocalipse capítulo 5. O nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.